Olá, dando sequência aos nossos estudos de matemática, agora a gente vai resolver alguns exercícios aqui, são funções de primeiro grau, tá? Eu separei aqui 3 exercícios, esses 2 primeiros, mais um aqui para baixo, e a gente vai passar aqui para a resolução para entender aqui os conhecimentos de função do primeiro grau em movimento, tá? Fazendo que se aprende, né? Vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem uma função que é de primeiro grau, que é f de x igual a 3x mais 5. Como é que a gente resolve isso? O primeiro passo é achar a raiz da função, ok? A raiz da função. Vocês devem se lembrar lá da escola que para achar a raiz de uma função, eu vou usar uma equação aqui, auxiliar, que vai ser 3x mais 5 igual a 0. Então, aqui eu estou igualando o meu f de x, que eu também poderia chamar de y, certo? Lembra que essas formas são intercambiáveis, né? Eu estou igualando o meu f de x a 0, ok? E aí eu vou buscar o resultado dessa equação auxiliar aqui, tá? Então, 3x é igual a menos 5, x é igual a menos 5 sobre 3, tá bom? E aí, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o seguinte, a gente achou aqui a raiz da nossa função, e aí a gente vai desenhar o gráfico dessa função a partir dos elementos que nós temos, tá bom? A partir dos elementos que nós temos. O que a gente já sabe? A gente sabe, primeiro, que o que a gente precisa para desenhar o gráfico. Vou traçar aqui, tá? Primeiro, fazer aqui os eixos coordenados. Vamos desenhar aqui, tá? Nosso plano cartesiano, ok? E aí a gente tem o seguinte, aqui a gente sabe que é o eixo das abscissas, aqui o eixo das ordenadas. A gente já sabe, olhando aqui para a questão, que o nosso B, lembra lá da fórmula geral das equações de primeiro grau? AX mais B, aqui o nosso B, o nosso exercício aqui é o 5, ok? Só você fazer uma comparação aqui com a fórmula geral. Nosso B é 5. O que isso significa, tá? O que isso significa? Isso significa que o ponto no qual a função intercepta o eixo vertical é o 5. Então, a função vai necessariamente passar por esse ponto aqui, tá bom? E a gente sabe também que essa função é crescente. Por que a gente sabe que ela é crescente? Porque o nosso A, que aqui no nosso caso é o 3, é positivo. Então, é uma função crescente. Então, qual que é o passo agora? A gente sabe o ponto em que essa função, ou a reta que representa essa função, intercepta o eixo vertical, a gente sabe que é o 5, o nosso B, ok? E a gente sabe que a raiz dessa função é menos 5 sobre 3, tá? Então, a gente vai pôr aqui menos 5 sobre 3, certo? Essa raiz é exatamente o ponto onde a função, ou a reta representativa da função, intercepta o eixo horizontal aqui, tá? O eixo das abscissas, que é esse eixo aqui, ó. Então, nós já temos duas informações aqui. Nós temos, primeiro, o B nos falou qual foi o ponto em que a função intercepta o eixo vertical, e o nosso x, a nossa raiz da função, nos diz qual que é o ponto em que essa função intercepta o eixo horizontal. Agora, para a gente traçar a reta que define essa função, basta a gente ligar os dois pontos aqui. 2 pontos são suficientes para definir uma reta. Então, a gente teve aqui, a gente resolveu a função do primeiro grau e desenhou o gráfico dessa função. Muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Não dá para errar, tá bom? Se você errar uma questão dessa aqui, uma resolução de uma questão dessa, por favor, você me vê na rua, você faz de conta que não me conhece, hein? Tá muito fácil, tá muito tranquilo, né? Vamos aqui para o segundo exercício nosso, tá bom? Nosso segundo exercício, a gente vai fazer uma engenharia reversa aqui agora. A gente vai partir do gráfico, então nós vamos pegar o gráfico, e a partir do gráfico a gente vai tentar entender qual que é a função que define esse gráfico, tá? Então é como se fosse uma engenharia reversa, a gente vai de trás para frente aqui, tá bom?
Bom, a gente tem uma função aqui de primeiro grau. Por que a gente sabe que é uma função de primeiro grau? Porque o gráfico que representa essa função é uma reta inclinada. A reta inclinada é função do primeiro grau. E aí a gente vai tentar achar a lei que define essa função. Primeira coisa, lembrar sempre da fórmula geral, certo? É igual a x mais b. Eu tenho que tentar localizar aqui quem é o meu a e quem é o meu b. Tranquilo? Até aí? Meu B é muito fácil. É o ponto no qual a reta intercepta o eixo vertical. Ponto 2. Então já sei que meu B é 2. Facinho, facinho. Aí você vai falar para mim, e meu A é menos 3. Não, calma lá, jovem. Não fique emocionado. O menos 3 não é o meu A. O menos 3 é a raiz da função. É o ponto no qual a função aqui intercepta o eixo horizontal. É a raiz, certo? Quando eu igualar o meu y a zero, eu chego no resultado menos 3. Essa é a raiz. Mas para fazer o A, aqui para descobrir o meu A, eu vou ter que fazer um esforcinho adicional, certo? E eu vou usar aqui a raiz da função para descobrir. Veja só, eu sei que quando eu colocar meu x igual a menos 3, o meu f de x ou o meu y, dá na mesma, vai ser zero, necessariamente, tá? Porque você vê aqui, ó, o y aqui, ó, zero, ok? Para chegar aqui nesse ponto aqui, as coordenadas do ponto são menos 3 e zero. Ou seja, no eixo horizontal, a coordenada aqui é menos 3, que é a abscissa, e no eixo vertical, perdão, a minha coordenada é zero, tá? Que é a minha ordenada. Então, assim, o que eu sei? Eu sei que quando eu colocar esse y igual a zero, na minha funçãozinha aqui, quando eu colocar, aliás, o meu x igual a menos 3, o meu y aqui vai ser zero, ok? Então, eu tenho esse cenário aqui, tá? Esse cenário aqui. E aí, o que acontece? Eu já sei que o meu b é 2, então vamos substituir aqui que vai ficar ainda melhor. A vezes menos 3 é menos 3a. E o meu b eu já vou substituir por 2, ok? E aí basta eu... Opa, aqui eu coloquei uma perninha aqui no meu zero. Vou corrigir isso aqui, né? Ficar aqui, é zero. E aí basta eu resolver essa equação aqui para eu descobrir qual que é o meu A, certo? Eu vou passar para cá, ó. Passar para cá é meio impróprio, tá? A gente pode aceitar isso num contexto informal como o nosso aqui. Mas, na verdade, a gente está somando quantidades iguais aqui dos dois lados da igualdade. Eu estou somando 3A antes do sinal de igual e estou somando 3A depois. E aí, então, vou ficar aqui 3A igual a 2. A é igual a 2 terços. A é igual a 2 terços. Então, já sei que o meu A aqui é igual a 2 terços. Com isso, eu consigo definir a minha função. Então, a minha função, que está representada por esse gráfico, é A, que é o 2 terços, no caso, certo? Vezes x mais b, que é 2, mais 2. Então, essa é a função aqui que está representada por esse gráfico, ok? Mais 2. Quer fazer o teste? Vamos achar a raiz da função? Vamos achar a raiz da função. Lembra como é que eu faço? Vou usar aqui no lugar de f de x, eu vou usar y. E aí eu vou colocar, né, 2x mais 3, vou copiar o restante, tá bom? Para achar a raiz, o que eu faço com y? Igualo ele a zero. Então, eu vou até colocar aqui. Vou inverter aqui a ordem para uma forma mais tradicional, mas que dá na mesma, tá? É igual a zero. E aí, o que eu faço aqui agora? Ó, 2x, vou manipular, simplesmente manipular as igualdades, tá? Menos 2. E aí, eu passo aqui, eu multiplico, passo multiplicando, certo? Vamos vir para cá, ó. 2x sobre 3 é igual a menos 2. Vou passar o 3 multiplicando, fica 2x é igual a 3 vezes menos 2, menos 6. X é igual a menos 6 dividido por 2, que é igual a menos 3, que é exatamente o valor que eu tenho aqui, certo? Então, a gente partiu de um gráfico
e localizamos a função que define esse gráfico. É um pouquinho mais complicado que o primeiro caso, né? Mas perfeitamente possível, certo? E aí a gente vai aumentar ainda, eu diria o seguinte, que o primeiro caso é um nível fácil, né? Que é só resolver a função ali do primeiro grau, fazer umas operações com as igualdades ali, com os termos que estão contidos naquelas igualdades e chegar num resultado e a partir disso desenhar o gráfico. O segundo caso já é um pouquinho mais complicado, a gente faz uma engenharia reversa, certo? A partir do gráfico a gente chegou na função que define o gráfico. E aí agora a gente vai para um terceiro que aí é um degrauzinho a mais aqui no grau de dificuldade, tá bom? Que é ter um conhecimento aqui sobre taxa de variação. Taxa de variação. Como é que é esse conhecimento sobre taxa de variação? Primeira coisa que você tem que saber, a taxa de variação na função do primeiro grau ela é constante. A taxa de variação, tatua isso aqui ó, no seu antebraço, a taxa de variação na função de primeiro grau é constante, ok? É constante. Por isso que o gráfico é uma reta inclinada. A reta traz essa constância na sua essência, ok? Então, o que nós vamos aqui? A gente vai entender, eu vou dar um exemplo aqui, que é o seguinte, imagina que o Mévio, tá? O Mévio, ele vende arte na praia. Ele vive de vender a arte dele na praia. Ele vende miçanga, ok? E num determinado dia ele vai começar, ele produz as miçangas de manhã e vende à tarde. Então ele vai de manhã todo dia, ele vai lá, faz as miçangas dele, e ele pega as miçangas que sobraram do dia anterior, produz mais algumas e à tarde ele vai vender. Então você imagina o seguinte, num determinado dia, o Mévio ele produziu em 100 minutos, ele chegou a ter ali no depósito, ele tem uma caixinha onde ele vai colocando essas miçangas, depois ele vai transportar isso. Na caixinha ele tinha 200 miçangas. Não é que ele fez 200 miçangas, tá? Ele já tinha miçangas guardadas lá do dia anterior. Em 100 minutos, então, ele completou 200 miçangas na caixinha dele, que é a meta dele, diária. Em 50 minutos, ele tinha 120 miçangas na caixinha. Depois de 50 minutos que ele começou ali a trabalhar, em 50 minutos ele totalizou 120 miçangas na caixa. Em 100, ele totalizou 200. Só que ele não começou do zero, ele começou de um valor aqui que a gente vai chamar de T, que é o que sobrou de miçanga do dia anterior, ok? E aí eu quero saber de vocês o seguinte, qual que é o valor de T? Quanto é T, certo? E aí a gente vai usar justamente a nosso favor, a gente vai trabalhar com a ideia de que a taxa de variação da função de primeiro grau é uma taxa constante. O que é a taxa de variação? É a quantidade que o meu y aqui varia, então é a variação do meu y em relação à variação do meu x. Quanto o meu y varia de acordo com a variação do meu x, tá? Então a gente vai pegar aqui esse primeiro intervalo, ó, o meu x aqui variou 50. De 50 para 100 ele variou quanto? 50. Bem tranquilo, né? Acho que não tem dúvida aí. Já o meu y, no mesmo intervalo aqui, ó, no mesmo intervalo, a gente tem essa correspondência aqui, ele variou de 200 para 120, ou seja, 80, ok? E aí a gente vai simplesmente resolver aqui, vai chegar no resultado 1,6. Essa é a taxa de variação da minha função. Agora, essa taxa de variação, como eu falei para vocês, a característica da função de primeiro grau é que ela é constante, ou seja, ela é a mesma no outro intervalo, no intervalo antecedente. Então, nesse intervalo aqui, ó, eu vou ter a mesma taxa de variação. Vamos calcular aqui. O que vai acontecer? Aqui nesse intervalo, eu vou ter uma variação aqui no x de 50 também, porque é do 0 até o 50, então variou 50. E no meu y, no intervalo correspondente, eu vou ter uma variação de 120 menos t, certo? É o 120 aqui, menos o t que eu já tinha no começo. Beleza, mas eu sei que a minha taxa de variação é constante, é 1,6, que eu já localizei esse valor aqui, então eu só vou substituir. E aí vai ficar muito facinho de fazer. Muito facinho de fazer. Basta eu multiplicar aqui 50 vezes 1,6 dá 80. E aí eu vou ter 80 igual a 120 menos t,
Vou passar o T para o outro lado aqui, novamente. Esse negócio de passar é só aqui no ambiente informal, porque na verdade eu estou somando o T aqui antes e somando o T aqui depois, tá? Então, T, e aqui 120, 80 vem para cá, vem negativo, muda de sinal, tá bom? E aí eu vou ter que T é igual a 120 menos 80, 40. Isso significa que o mévio, ele não vendeu 40 miçangas no dia anterior e ele já começou aqui, ele já deu start aqui no dia dele, tendo 40 miçangas na caixinha. Bem tranquilo, né? Complicou um pouquinho mais, mas você vê que dá para trabalhar numa boa com função de primeiro grau, desde que você entenda a essência, as características principais dela, tá bom? Por enquanto é isso, depois nós vamos tratar sobre desigualdades e partir para funções do segundo grau.